Olá, estudante do 8º ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Aqui é o professor Hidalberto e vamos ver quais são os objetivos dessa aula de matemática. Nessa aula nós vamos fazer o seguinte, nós vamos calcular porcentagem e nós vamos resolver problemas envolvendo porcentagem, tá bom? Então vamos ver o que nós temos para agora. Você lembra o que significa uma porcentagem? Você sabe dizer em quais situações do cotidiano nós utilizamos a porcentagem? Tem mais uma perguntinha. Você conhece as diferentes formas de se calcular uma porcentagem? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Várias maneiras de você calcular a porcentagem. Então confere lá comigo. Algumas lembranças para você. A porcentagem é uma razão de denominador 100. Então é uma fração em que o denominador vale 100, tá bom? Além disso, a porcentagem ela também é utilizada em operações financeiras. Ela aparece muito nas operações financeiras. Descontos, acréscimos, tá? Rendimentos. Então a porcentagem ela é muito importante, tá? E elas são úteis também para você compreender melhor a relação entre a parte e o todo, ou uma porção em relação à quantidade total, tá bom? Então, ó, tem aqui um exemplo para você. Nós vamos fazer 12% de 250. Então, um jeitinho da gente fazer seria o seguinte, ó. 12% de 250 é o quê? 12% é 12 sobre 100. Esse D a gente pode transformar numa multiplicação, porque é fração de um número, então é só você multiplicar a fração pelo número. E nessa multiplicação eu tenho o quê? 12 vezes o 250 dividido por 100. Então, 12 vezes 250 dá 3.000. E 3.000 dividido por 100 é quanto? É 30. Então, 12% de 250 é quanto? É 30. Beleza? Algumas observações. Como uma fração com denominador 100 pode ser escrita na forma decimal, nós podemos escrever todo o número decimal na forma de porcentagem. Então, todo número decimal pode ser transformado em porcentagem? Sim. Basta que você faça o seguinte. Basta que você desloque a vírgula 2 casas para a sua direita. Tá? Então, deslocando a vírgula 2 casas para a direita, você tem o quê? Você tem o teu número em porcentagem. Tá? Então, dá uma olhada comigo. 34 sobre 100, certo? É igual a 0,34, 34 centésimos. Deslocando 2 casas para a direita, nós temos o quê? 34%. Tá bom? Então, tá aí. Por que, professor, que a gente tem que deslocar a vírgula 2 casas para a direita? Por causa dos zeros do 100. Tá? Eu vou deslocar a vírgula para a direita para poder ter o meu numerador em que o denominador vale 100. Tá bom? Então é isso, 34%. Continuando. Então aqui, nessa parte, para você transformar decimal em porcentagem, é uma informação importante, tá bom? Então, é bom que você anote no seu caderno para você não esquecer. Então, a gente para agora, você copia e a gente continua. Então, pessoal, agora que você tem tudo anotado no seu caderno, vamos continuando. Nós podemos calcular a porcentagem fazendo o quê? Multiplicando a forma decimal pelo número. Então, se eu quiser fazer 15% de 200, bom, 15% é o quê? É 0,15. Como é que eu sei que é 0,15? Bom, se eu empurrei a vírgula 2 casas para chegar no 15%, empurrando para a direita, para eu transformar a porcentagem em número decimal, é só você trazer a vírgula 2 casas para a sua esquerda. Então, ó, a vírgula está aqui, depois do 15, traz 2 para a esquerda, você tem 0,15. Então, é só você fazer, em vez de 15% de 200, 0,15 vezes 200. Tem a conta aqui para você,
200 vezes 0,15. 5 vezes 200 é 1.000. 1 vezes o 200 é 200. Deixa o espaço da unidade em branco, eu coloco um 0. Tá? E 0 vezes 200 é 000. Aí o que dá ali? Somando tudo, 1.000 com 2.000, 3.000. Não se esqueça, como eu tenho duas casas decimais aqui, e aqui eu não tenho nenhuma casa decimal, no resultado eu tenho que trazer a vírgula da direita para a esquerda duas casas. Uma casa, duas casas. Então, em vez de 3.000, eu vou ter 30. Então, 15% de 200 é 30. Beleza? Então, você tem uma saída. Qual é a saída? Transformar a porcentagem em decimal e você pode fazer a conta de uma vez. Tá? Pode usar fração de valor, como a gente fez antes. Pode usar número decimal também. Que mais? Que mais? Você vai descobrir na continuidade, depois que você anotar esse exemplo no seu caderno. Muito bem, agora nós vamos continuar. Você também pode usar frações equivalentes para resolver problemas de porcentagem. Por exemplo, se eu tenho lá 16/25, eu quero transformar numa porcentagem, como é que eu faço? É só eu verificar que número multiplicado por 25 dá 100. Como 4 vezes 25 dá 100, então você multiplica embaixo por 4 e você multiplica em cima por 4. 16 vezes 4, 64. E 64 sobre 100 é 64%. Certo? Então você pode usar também a fração equivalente para resolver problemas envolvendo porcentagem. Agora, nós temos alguns exercícios para trabalhar. Tá? E você vai poder resolver a porcentagem pela maneira que você quiser. Eu também, na hora de fazer a correção do exercício, eu vou escolher a maneira que eu achar mais tranquilo para trabalhar cada exercício. Então, confere o primeiro exercício comigo. Ó, na venda de um tênis de R$290, um vendedor obteve uma comissão de R$17,40. Esta comissão representa quantos por cento do preço do produto? Então, olha só. Ele teve uma comissão de R$17,40 e eu quero saber a porcentagem que esse R$17,40 representa do total. Então, pense um pouquinho e a gente já volta com a resposta.
Muito bem, pessoal. Então agora nós vamos fazer a correção desse exercício. E talvez você tenha sentido um pouco de dificuldade nos cálculos, mas vou te dar algumas dicas e você vai conseguir também. Então veja só, eu tenho R$ 17,40 de comissão desse tênis. E eu quero saber quantos por cento do preço do tênis ele representa. Então dá uma olhada comigo. Eu vou escrever a razão entre o valor da comissão e o total do valor do tênis. Repare que eu tenho duas casas decimais em cada número, então eu posso desprezar a vírgula. Então vai ficar 1.740 sobre 29.000, certo? Se eu dividir tudo por 29, se eu simplificar os dois por 29, vai ficar o quê? Vai ficar 6 sobre 100. Tá? Vai ficar 6 sobre 100. E 6 sobre 100 é igual ao quê? 0,06. Deslocando a vírgula duas casas para a direita, eu vou ter o quê? 6%. Então, mais uma vez, eu fiz a razão entre a comissão e o total. Então ficou 17,40 sobre 290. Aí o que eu fiz? Como eu tenho duas casas decimais em cada número, eu posso desprezar a vírgula. Então vai ficar 1.740 por 29.000. Dividindo o numerador e o denominador por 29, eu vou ficar com 6 sobre 100. E 6 sobre 100 é quanto? 0,06, que está aí no exercício, certo? Na tela. Deslocando a vírgula duas casas para a direita, ou seja, multiplicando por 100 para obter a porcentagem, eu vou ter o quê? 6%. Tá bom? Então a comissão representa 6% do total. Esse foi o primeiro exercício. Vamos conferir o próximo? Então olha lá. Segundo exercício. Após uma apresentação de música, 250 espectadores foram entrevistados e opinaram sobre o show. Veja o resultado dessa pesquisa. Então, 105 pessoas acharam ótimo, 100 pessoas acharam bom, 30 pessoas acharam regular e 15 pessoas acharam ruim. Certo? Agora vamos ver a continuação. Observando a tabela e considerando o total de entrevistados, escreva a taxa percentual correspondente a cada opinião. Então veja só, você vai descobrir quantos por cento representam 105, quantos por cento representam 100, quantos por cento representam o regular e quantos por cento representam o ruim, tá bom? Então pense um pouquinho e a gente já volta com a resposta. Pessoal, nós vamos fazer a correção desse exercício agora, então acompanhe comigo passo a passo para você entender. Então eu tenho 250 entrevistados e nós temos as seguintes opiniões aqui, certo? Uma coisa que eu preciso fazer sempre é somar essas quantidades para ver se dá o 250. Por quê? Porque poderia ter alguma pessoa que disse assim, eu não acho nada, não tenho uma opinião formada sobre a apresentação.
Então, eu vou somar os números só para ver se dá os 250 mesmo. Então, confere lá comigo. Olha lá. 105 mais 100 mais 30 mais 15 dá os 250 espectadores. Então, não tem ninguém com uma opinião diferente dessas. Certo? Então, a primeira providência nós já tomamos. Então, nós temos 100% dos entrevistados opinando. Agora, eu vou fazer uma por uma. Então, olha só. Ótimo, são 105 espectadores. O que eu fiz? 105 sobre 250. Se você dividir o 105 por 250, você vai achar o 0,42. Tá? Ou se você simplificar a fração, você também chega no 0,42. Deslocando a vírgula 2 casas para a direita, ou multiplicando por 100, que é a mesma coisa, você vai ter 42%. Tá bom? Esse é um jeito de fazer. Você poderia simplificar, achar uma fração equivalente ao denominador 100. Tá? Então tem outras maneiras de você pensar. Tá? Agora vamos ver o próximo. O bom são 100 espectadores. 100 sobre 250 dá 0,4. Faça a continha lá. 100 dividido por 250 dá 0,4. 0,4 vezes 100, ou deslocando a vírgula 2 casas para a direita, você tem 40%. Tá? Imagina o zero aqui no lugar, atrás do 4. Então, vírgula 2 casas para a direita, você tem 40%. Tudo bem? Agora nós vamos para o próximo. Regular. Regular é 30 espectadores. 30 por 250, se você fizer a divisãozinha, dá 0,12. E 0,12 vezes 100, ou seja, deslocando a vírgula 2 casas para a direita, você tem 12%. E ruim, 15 espectadores. 15 dividido por 250 é 0,06. Vezes 100 dá 6%. Tudo bem? Então essa é a nossa resposta. Agora, no terceiro exercício, nós temos o seguinte. Em uma loja, uma vendedora ganha uma comissão de 3% sobre as vendas que consegue fazer. Se essa vendedora vender R$ 4.500 em um mês, qual é a sua comissão? Pense um pouquinho e a gente já volta com a resposta. Então, pessoal, nesse exercício, a vendedora ganha 3% de comissão sobre as vendas que ela consegue fazer. Então, é 3% de 4.500. Então, vamos calcular. Então, olha lá. Eu quero saber 3% de 4.500. Como é que eu chego nesse 3%? Nesse caso, eu fiz um esquema. Eu dividi 100% em 100 partes. Então, agora eu tenho 1%. E multipliquei por 3 para chegar no 3%. O que eu fiz desse lado, eu vou ter que fazer do outro lado. Então, olha só. 4.500 dividido por 100 é 45. E 45 vezes 3 é 135. Portanto,
a comissão que ela ganha na venda de R$ 4.500 é quanto? R$ 135. Beleza? Então, com esse esqueminha aqui, também é possível você resolver o exercício. Ou das outras maneiras que nós já conversamos. Agora nós vamos para o próximo exercício. Aqui nós temos uma outra possibilidade, ó, usando fração de valor. E agora, o último exercício dessa aula. Marina tem R$ 81 e usará 30% do valor para comprar um livro. Quanto custa esse livro? Então você tem que calcular 30% de 81. Pense um pouquinho e eu já volto. Então, como nós já combinamos, você tem que calcular 30% de 81 para saber quanto que custou o livro da nossa amiga Marina, certo? Então, olha lá, 30% é 0,3. Por quê? Porque 30 sobre 100, tira um zero em cima e um zero embaixo, fica 3 décimos, que é 0,3. 81 vezes 0,3 dá o quê? 3 vezes 1, 3, 3 vezes 8, 24. Como eu tenho uma casa depois da vírgula, eu desloco a vírgula uma casa da direita para a esquerda e eu fico com 24,3. Ou seja, 24,3 é o valor dos 30% de 81. Portanto, a Marina vai gastar R$ 24,30 no seu livro. Tá bom? Um lembrete para você agora. Como é que eu calculo 20% de 15 numa calculadora? Muito fácil. É só você pegar, escrever lá o 20 vezes o 15, que são os números, e apertar o botão de porcentagem. Tá? Em qualquer ordem. Coloca os números, multiplicando um pelo outro e aperta o botão de porcentagem, aí você já tem o resultado. Fazendo isso na calculadora, 20% de 15, você chega em 3. Tá? Porque 20 vezes 15 é 300, e daí o porcentagem tira 2 zeros, você fica com 3. Tá bom? O que nós vimos nessa aula? Nessa aula nós falamos sobre resolução de exercícios envolvendo cálculo de porcentagens e nós aprendemos a usar a calculadora para calcular a porcentagem, tá? Então você tem aí várias estratégias para você utilizar, tá? Faça os exercícios com cuidado, refaça os exercícios, veja suas anotações, mantenha o seu caderno em ordem, tá? Bons estudos para você e a gente se encontra numa próxima aula. Até lá!